Então, já que a gente refletiu sobre os limites da ciência, que sobre a ciência ser livre, nós precisamos falar sobre a morte. Então, a morte é um grande tabu aí que mexe com os medos da humanidade, né, com as incertezas que a gente tem da vida, com esse medo do fim permanente, de acabar e pronto, e acabou. Então, a gente sempre pensa sobre como será o nosso fim, né? Essa preocupação. Existem vários tipos de ritual, em cada religião se trata de um jeito. E embora a morte seja uma certeza, todo mundo vai morrer e tudo mais, ainda faz parte da ciência e da bioética refletir sobre como esse acontecimento pode ser tratado diante da ciência biomédica. Então a gente precisa pensar um pouquinho numa pessoa que vive perto da morte por conta de uma doença, por exemplo. Como que a gente pode orientar essa pessoa? Como que a gente espalha o objetivo de manter a vida a qualquer custo, sem se preocupar com o doente e tudo mais? Então aí a gente vai entender se a ciência pode auxiliar ou não no processo natural da nossa morte. E a vida, obviamente, ela tem que ser vivida com dignidade, né? Então, até morrer tem que ser feito de maneira digna. Então, é necessário a gente, inclusive, entender nossos direitos, a gente entender os termos. E aí a gente vai distinguir alguns conceitos que envolvem a morte. A distanásia, a eutanásia e a ortotanásia. Vamos lá? A distanásia, ela significa esse tratamento com pessoas em fase terminal. É um processo terapêutico com que se atrasa o máximo possível a morte dos pacientes. Às vezes, a morte até causa mais sofrimento, mais dor, mais agonia, mas existe esse investimento atrás da cura, né? As medidas científicas ali, elas vão ponderar os benefícios para os pacientes e esses recursos se estivessem para ter fim em si mesmo. Então, é um processo para se atrasar o máximo possível a morte. Essa é a distanásia. A eutanásia, essa que é mais ou menos aí a boa morte, ela utiliza recursos para retirar a vida. Então, geralmente, essa justificativa para retirar a vida de alguém por meio da eutanásia leva em conta considerações humanitárias. Então, às vezes, o paciente não tem chance de cura ou não consegue continuar a sua vida por conta da dor e do sofrimento que ele passa com a doença que ele tem. Pode ser entendida como uma provocação intencional da morte da pessoa, mas aqui ela visa livrar a pessoa desses sofrimentos que envolvem a doença. A gente precisa lembrar aqui que a eutanásia ela é legal em alguns países, na Holanda, na Bélgica, aqui no nosso vizinho Uruguai, também na China, mas no Brasil a eutanásia é proibida pela legislação. Então, diversos países se posicionam contra, inclusive alegando ser uma forma de homicídio, como, por exemplo, o Canadá, o México, o Japão, a Itália, mas existem países que liberam sim essa prática. E por fim, nós temos a ortotanásia. Esse nome difícil aí significa morrer de maneira natural. Então, morrer humana, corretamente, sem ser vitimado por uma morte prematura. Alguns, inclusive, se referem à ortotanásia como desligar os aparelhos. Então, aí tem esse fim natural, essa promoção de bem-estar para que a pessoa morra de maneira humana, né? De maneira natural, sem interferência. E aí eu queria que vocês dessem uma lida na página 58, cotidiano. 9 em cada 10 médicos de UTI praticam a ortotanásia. Então eu quero que vocês leiam esse artigo para vocês entenderem. Papo pesado, mas a gente precisa falar sobre a morte, afinal, a gente entende que entre o bem e o mal, entre a vivência, entre o nosso cotidiano, uma hora a gente se finda e a gente precisa se findar de uma maneira ética, justa e com... A gente precisa entender essa noção de tempo que corre às nossas voltas. Aguardo a tarefa de vocês, um beijo e até a próxima.